O encontro de Jesus com a viúva pobre. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 12, versículos 41 até 44. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Palavra do Senhor nos ensina da seguinte maneira. Marcos 12, versículos 41 a 44. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro, e então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. E aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica essa palavra tão simples ao nosso coração. E que as várias expressões da adoração e do louvor possam fazer parte da nossa vida. Porque com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, nós queremos Te amar. E esse é o primeiro mandamento que existe nas Escrituras Sagradas, que nós devemos amar ao Senhor com todas as forças do nosso ser. Então que o Senhor nos ensine as expressões de amor, nos ensine a adorar ao Senhor e a louvar o Teu nome com todo o nosso ser. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Dar ofertas tem sido um espinho na carne para muitas pessoas. E quando a gente fala sobre esse assunto, às vezes na igreja, parece que esse assunto arrepia. Eu me lembro de uma ocasião de uma pessoa querida que hoje é membro da igreja, cuja esposa estava convidando o marido não crente muito tempo para vir a um culto. E a primeira vez que o seu marido vem, num domingo à noite, e a gente prega sequencialmente a palavra de Deus, eu estava pregando em Malaquias, e adivinha qual era o texto que tinha que se pregar naquela noite? Malaquias capítulo 3, que fala sobre o dízimo. E aí, então, quando eu li o texto, aquela irmãzinha já ficou assim com o coração apertado e preguei a palavra de Deus, como nosso costume, a gente vai pregando sequencialmente a palavra de Deus, e aquele homem ficou tão irado, mas tão irado, porque olha só, tá vendo? Esse pastor tá falando de dízimo de novo, né? Nunca tinha ido da igreja, mas já era de novo, né? E assim vai. E eu me lembro que aquela irmã saiu chorando, né? Deus é tão bom que Ele é um crente no Senhor Jesus, faz parte de uma célula lá da nossa igreja em Campo Largo, ele e a sua família são ativos na obra missionária, servem a Deus, mas eu me lembro a tristeza daquela mulher. E toda vez que a gente fala sobre coisas que têm a ver com recursos financeiros e que aparecem nas Escrituras, muita gente fica com o coração apertado. Talvez por causa dos abusos que nós encontramos na história das religiões. A gente vai ver que o movimento evangélico, o movimento da reforma, ela aconteceu por causa de um abuso nessa área da Igreja Católica. Quando Tetzel, que era um enviado do Papa, não é, para recolher dinheiro para a construção da Capela Sistina, aparece na cidade de Wittenberg, onde estava Lutero, vendendo indulgências e dizendo que na hora que caísse a moedinha na caixa, a alma subia direto ao céu se já havia morrido, e se você dasse dinheirinho ali, os pecados antecipados seriam, melhor, o perdão antecipado dos pecados estava naquela bula papal. E aí então aquele pároco daquela cidade chamado Lutero disse: não, para com isso, você está exagerando, não tem nada disso na palavra de Deus. Mas nós encontramos também exageros a respeito desse assunto no mundo evangélico hoje, e por causa disso muita gente fica com o seu coração apertado. Mas há uma outra questão, talvez porque toda vez que a gente fale sobre esse assunto, nós estejamos ofendendo o Deus deste século. E o Deus desse século são os principados e potestades,
e eles têm colocado às vezes no materialismo a visão de vida, e quando a gente começa a falar alguma coisa que fere essa visão contemporânea de vida, as pessoas se ofendem. Parece difícil entender que oferecer os nossos bens ao Senhor faz parte integrante do sentido da nossa entrega espiritual. Alguns até compreendem um pouco a respeito disso e partilham um pouco do seu dinheiro, mas o que está aqui por trás nesse texto é mais do que isso. É a entrega da vida, é a entrega sacrificial do nosso ser ao Senhor. E eu queria olhar para esse texto, desse episódio de Jesus junto com essa viúva pobre, e queria aprender alguns princípios práticos que devem nortear a nossa devoção, a nossa oferenda ao Senhor. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto vem no verso 41. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Eu queria que você parasse para pensar nessa cena. Jesus havia acabado de travar uma batalha com os fariseus, se você ler o texto anterior. E ele então se dirige ao átrio das mulheres no templo e ficou observando o lugar onde ficava o gasofilácio, o lugar onde as pessoas colocavam as suas contribuições. Esse lugar possuía 13 cofres em formato de trombetas, onde os contribuintes passavam e colocavam as suas ofertas alçadas. As ofertas não eram aqui, nesse caso, os dízimos, porque os dízimos tinham um destino já definido pela lei. Mas cada uma dessas caixas tinha a ver com um propósito diferente, uma ação diferente do templo. E então a pessoa escolhia para onde ele queria dar a sua oferta e depositava então naquele gasofilácio específico a sua oferta. E é justamente nesse lugar que Jesus está sentado e ele está olhando para isso. E é interessante que propositadamente Jesus se senta na frente do gasofilácio e fica prestando atenção nas pessoas que estão chegando ali e colocando as suas ofertas. De uma maneira deliberada, Jesus ficou prestando atenção. Ele estava prestando atenção em quem dava as ofertas, se davam as ofertas, se não davam as ofertas, se eram pessoas de posses, se eram pessoas pobres. Mas o que está por trás aqui é que, ainda que a gente imagine que essa questão e esse momento que nós acabamos de praticar, das oferendas dadas ao Senhor, não pareça tão espiritual aos nossos olhos, Jesus o considerou tremendamente espiritual. E parou tudo para ficar olhando. E mais, Jesus não apenas ficou olhando, mas Jesus começou a fazer juízo de valor a respeito de cada dádiva que era dada. Às vezes a gente imagina que essas coisas não passam pelos olhos de Deus, mas a Bíblia diz que ele estava prestando atenção. Agora, o que Jesus estava prestando atenção? Não era na quantidade. Jesus estava prestando atenção na motivação e na liberalidade com que ofertava. E aqui para mim é o grande segredo desse texto. Muita gente passou e Jesus disse, muita gente deu mais em quantidade do que essa mulher. Mas quando Jesus olhou para aquela viúva pobre, que só deu 2 moedinhas, e as 2 moedinhas, diz a Bíblia numa outra versão, eram o lipton. O lipton era a menor moeda que poderia existir naquele tempo. Alguns dizem que um lipton valia 1/28 de um denário. Um denário, nós já vimos que valia a diária de um trabalhador de um dia. Era 1/28 de um denário.
alguma coisa como que nós fizemos a conta, não é isso? A semana passada, de R$60 mais ou menos, uma diária de um trabalhador. Então vamos dividir por 30 para ficar mais fácil, né? A conta vai dar R$2, uma moedinha de R$2. Eu acho que valia menos, porque era a menor moeda. Se fosse a menor moeda, nossa, seria de 1 centavo. E ela vai lá e coloca 2 moedinhas. E Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: essa aqui foi a que deu a maior oferta. E Jesus não estava olhando para a quantidade, Jesus não estava olhando para o valor monetário, porque às vezes nós olhamos para essas coisas. Jesus estava olhando para 2 coisas tremendas: motivação e liberalidade. Havia no coração daquela mulher o desejo de, na sua pobreza, adorar a Deus. E fazia isso com prazer e com liberalidade. Algumas vezes, quando a gente sai visitando pessoas para pregar o Evangelho, a gente vive alguma coisa assim. Eu não sei se alguém já teve essa experiência. Eu tive algumas vezes, de bater na porta de uma casa muito humilde, muito pobre, e chegar lá para orar com aquela pessoa e repartir a palavra de Deus. E vai aquela mulher que eu sei que não tem dinheiro, e ela diz assim: você não vai sair daqui sem tomar um café. E se tiver um pãozinho com manteiga, ela vai pôr o pãozinho com manteiga para a gente tomar. E a gente fica até constrangido de comer o pãozinho com manteiga e de tomar o café, porque a gente fica imaginando: olha, talvez o filho dessa pessoa não tenha para comer depois. Eu me lembro que o Paulo Davi, falando da Índia, né? Não, da Índia, foi da Índia, não sei onde, foi na África que ele esteve, e que uma senhora andou a pé não sei quantas horas para assistir o culto, e levou um presente para ele, uma garrafinha de Coca-Cola. E quando o missionário disse quanto custava a garrafinha de Coca-Cola e o sacrifício que aquela mulher tinha feito para ele tomar aquela garrafinha de Coca-Cola, ele não conseguia nem beber a garrafinha de Coca-Cola. Eu acho que o que Jesus estava tentando ensinar para a gente com essa mulher é exatamente isso. Havia no coração dessa mulher, apesar da sua pobreza, apesar da sua dificuldade, apesar da luta que ela talvez estivesse vivendo naquele dia, apesar de todos os constrangimentos, porque naquele tempo uma viúva não tinha nenhum apoio do governo, e se ela não tivesse parentes, ela passaria fome. Aquela mulher continuava desejando amar, adorar e bendizer o seu Deus. O que essa mulher me ensina é o valor que Deus tem para nós. O problema não é se você dá oferta ou não dá oferta, se você dá o dízimo ou não dá o dízimo. O problema é como você olha para o Senhor da tua vida. Eu acho que uma das pessoas que podem nos ensinar nesse contexto de hoje a entender o sentimento dessa mulher são os vovôs e as vovós. Vovô e vovó, se já é velhinho, vive do INSS. E viver do INSS não é muito fácil. Você concorda comigo? Agora, eu nunca vi um netinho chegar na casa do vovô e da vovó e não tem alguma coisa especial para ele. E não importa se ela vive ou não vive do INSS. Ela expressa o seu carinho de uma maneira diferenciada. É disso que Jesus está falando aqui. Ele não está falando de valor monetário, ainda que o valor monetário esteja envolvido, porque era o máximo que essa mulher poderia fazer. Mas o que está por trás é motivação, é liberalidade, é amor. O que ela estava ensinando, apesar de parecer algo tão material e sem espiritualidade, é justamente o contrário, é algo tremendo da alma. Porque na verdade, essa mulher está refletindo o mesmo sentimento que Deus tem por nós. Porque oferta de amor é algo que a gente aprende olhando para cima e olhando para Deus. Deus nos dá o exemplo do que é oferta de amor. Um dia Deus nos amou tanto, 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 tanto,
que sacrificialmente Ele desejou se esvaziar da sua glória para caber na forma humana. Isso é oferta de amor. Ele nos amou tanto, 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 depois de se esvaziar para caber na forma humana, Ele se deu por nós na cruz do Calvário, como sacrifício pelos nossos pecados. Ele nos amou tanto, 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 que Ele desce ao Hades. Ele nos amou tanto, 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 que ao ressuscitar Ele nos faz uma promessa. Jesus nos disse isso, que toda a herança dEle é nossa. Ele quer dividir conosco. Se a gente não consegue entender o que está no coração dessa mulher, a gente também não vai entender o que está no coração do nosso Deus por nós. Jesus nos ensinou que isso é um assunto muito sério, tremendamente espiritual, porque a Bíblia diz algo tremendo. A Bíblia diz assim: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Querido, se o teu tesouro é o Senhor Jesus na tua vida, o teu coração vai estar nele, a sua vida vai ser entregue na mão dele, a sua alma será dele, o seu corpo será dele, os teus sonhos serão dele, os seus recursos serão dele. Mas se o teu coração estiver em qualquer outra coisa, não vai haver espaço para ele na tua vida. Jesus vai nos ensinar que esse assunto é tremendamente sério, porque Ele nos convidou a sermos cooperadores com Ele na obra da salvação. E quando nós investimos no reino de Deus, nós estamos crendo que nós podemos fazer um pouquinho, mas nós queremos fazer a nossa parte nesse processo. Por isso Jesus ficou olhando para as pessoas que estavam lá colocando no gasofilácio daquele tempo as suas oferendas. Ele não estava preocupado com os valores, ele estava olhando para o coração das pessoas. Quando os meus sobrinhos eram pequeninos, eles conheciam o armário onde se guardavam as bolachas de chocolate. Quando eles iam em casa, minha mulher enchia de bolacha de chocolate. Agora, quando eles não estavam, por minha causa, ela não tinha bolacha de chocolate, porque eu como tudo. Essa é a verdade. Então, eles iam lá e abriam o armário, e os olhinhos deles brilhavam, porque dizia: achamos a mina de ouro. Queridos, é isso que Jesus está falando, desse prazer que a gente tem de ver o brilho nos olhos da pessoa que a gente ama, com pequenas coisas que significam a nossa motivação e a nossa liberalidade. Por isso Jesus prestava atenção naqueles que estavam depositando as suas ofertas. Agora, quando eu leio esse texto, eu vou aprender qual deve ser a atitude espiritual daqueles que querem adorar a Deus também com os seus recursos. Essa mulher me ensina como é que nós adoramos a Deus quando nós ofertamos ao Senhor. A primeira coisa que eu vou aprender é que quando nós damos as nossas ofertas alçadas ao Senhor, isso precisa ser um ato de voluntariedade. Eu quero desejar isso. Aquela mulher não foi obrigada. Talvez alguém olhando para ela pudesse imaginar que quem precisava daquela esmola ou daquela oferta era ela. Mas ela estava lá voluntariamente, prazerosamente, sem pesos na sua alma, com alegria no seu coração, oferecendo ao Senhor. Quando a gente dá um presente para alguém que a gente ama, a gente dá com alegria e com prazer. É disso que Jesus está falando. Se a gente consegue entender o quanto o Senhor Jesus nos ama, a Bíblia diz que é o amor de Jesus que nos constrange. E aí a gente vai pegar o nosso melhor e oferecer a Jesus.
E isso não vai ser pesado à nossa alma, porque vem do fundo da nossa alma essa adoração. A segunda coisa que essa mulher me ensina é que toda oferta deve ser voluntária, mas deve ser uma expressão de amor. A sua pobreza falava-lhe menos ao coração do que o amor ao Senhor e ao seu reino. Ela desejava cooperar com o reino, e era o amor que experimentava ao Senhor que lhe dava esse prazer de fazer isso. Por isso, toda oferta é uma oferta de amor, que vem do fundo da alma, algo muito especial, onde a gente se sente parte de um projeto de Deus, e aí a gente investe na visão que Deus tem colocado no nosso coração, e amor então passa a ser a genuína motivação daquele que adora a Deus com os seus recursos. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus ama ao que dá com alegria, porque Ele está olhando e está vendo a alegria, está vendo o amor que está por trás e responde com amor. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia promete algumas coisas que não são a nossa motivação para dar ofertas, mas são promessas de Deus. A Bíblia diz que quando a gente é fiel no pouco, Ele é fiel no muito. A Bíblia diz que eu posso fazer prova de Deus, porque, e é o único lugar na Bíblia que diz que Ele aceita ser provado. Todos os outros lugares dizem assim, não prove, não teste a Deus. Mas esse é o único lugar na Bíblia que diz, olha, façam prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não vou derramar sobre você uma bênção muito maior sobre as suas vidas. Agora, a motivação não é a bênção prometida, a motivação é o amor que está no nosso coração, porque quando o amor é vivenciado num relacionamento, a gente investir na vida do outro é a coisa mais natural do mundo, e é disso que a Bíblia está falando. Por isso, deve ser voluntária, deve ser amorosa, mas há uma coisa que essa mulher faz que me ensina algo que não é tão fácil de fazer. Deve ser sacrificial. Aquela mulher, Jesus disse, não deu do que sobrava, porque para ela certamente nunca sobrava nada. Ela deu do que faltava. Ela deu da sua privação. Na verdade, o que ela está me ensinando é que toda oferta sacrificial tem a ver com prioridades. Ela deixou de lado o que era tremendamente importante para ela, a sua subsistência, para colocar em primeiro lugar algo que era prioritário, o seu amor a Deus. E é justamente nesse contexto que a gente vai entender o que significa uma oferta sacrificial. A gente deixar o que é importante para colocar o que é prioritário. Talvez seja difícil para você entender isso. Eu me lembro de um professor meu, um pastor muito conhecido no Brasil, e ele estava dando uma aula para a gente, e naquela aula ele falando sobre amor, e falando sobre família, e falando sobre prioridade, e então ele abriu o seu coração, diante dos seus alunos e disse assim, olha, muitas vezes um pai, ele não tem dinheiro para comprar o seu sapato e o tênis do seu filho. Mas o pezinho do filho cresce. E mesmo que o seu sapato esteja furado, ele compra primeiro o tênis do seu filho. E aí então ele ficou vermelho e disse assim, ninguém olhe para a sola do meu sapato, porque naquele dia o seu sapato estava furado e ele tinha acabado de comprar um tênis para o seu netinho que ele criava como filho. Sabe, queridos, é disso que a Bíblia está falando.
Não está falando do que é importante, ele está falando do que é prioritário, do que tem mais valor para nós, do que tem mais significado. E se eu digo que Jesus é o primeiro na minha vida, eu vou colocá-lo em todas as áreas da vida em primeiro lugar. E não vou fazer porque alguém me obriga, porque eu tenho uma nota promissória, porque alguém vai me cobrar, porque eu vou perder a bênção, porque eu tenho medo disso. Eu faço porque eu creio no meu Senhor e amo o meu Senhor. Ele é o primeiro na minha vida. Entendem? Que coisa tremenda. E essa mulher então pegou tudo que ela tinha e ela colocou ali no gasofilaço, sacrificialmente. E a bênção de Deus vem. Porque a quarta coisa que a gente vai aprender com essa mulher é que toda oferta é um ato de fé. Toda oferta é um ato de fé. Aquela mulher, quando colocou as 2 moedinhas, que eram a única coisa que ela tinha para sustentar a sua vida, ela estava dizendo com fé que a sua confiança para sustentar a sua vida nunca esteve no dinheiro que estava na sua carteira, mas no Senhor da sua vida. Ele era o verdadeiro suprimento da sua vida. Por isso, dar ao Senhor era participar do seu projeto, mas era também receber da sua riqueza. Quem sustenta você? Essa é a grande pergunta que Deus está fazendo cada vez que abre-se uma oportunidade para você entregar seus dízimos e as suas ofertas. Se você acha que é você quem se sustenta, então você vai ter muita dificuldade em fazer uma oferta de amor. Mas se você crê que tudo que você tem veio da graça do Deus infinito e é Ele quem sustenta você, então muda a perspectiva do teu coração. Não me é pesado, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que é poderoso, não somente para guardar o meu tesouro no dia final, mas para caminhar comigo todo o dia da minha vida. Todo dia da minha vida. E que a gente pode conversar com Deus sobre todas as coisas. A gente pode conversar com Deus sobre as coisas da alma, do coração, sobre os pecados que nos afligem, sobre as lutas da nossa alma. Mas a gente pode falar com Deus como Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso: Senhor, eu preciso do pão de cada dia. E eu posso até com ousadia dizer assim: Senhor, eu preciso do pão de cada dia hoje, porque hoje não tem. E Deus vai ver isso como tremendamente espiritual, como qualquer outra área da vida. Cada vez que nós entendemos o sentido daquilo que aquela mulher fez, nós começamos a compreender o que significa ter liberalidade no coração. É a gente aprender a andar por fé nessa vida. Não uma fé maluca, desregrada, sem compromisso, sem ética, não, mas uma fé que tem princípios, que tem valores, que leva a sério a palavra de Deus e que experimenta a graça de Deus em todas as áreas da vida. E aí, quando a gente aprende a viver isso, a gente vai entender o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora você já leu o versículo anterior? Ele diz assim: já aprendi a estar bem em todas as circunstâncias da vida, já aprendi a ter abundância e já passei necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Queridos, quando a gente coloca a nossa vida num valor desse, nós vamos entender que quem nos sustenta é Deus, nós vamos entender que quem está no controle da nossa vida é Deus, e a gente vai perceber que a gente pode viver nessa vida por fé, que na hora certa vai vir a chuva. Queridos, eu vou dar graças a Deus porque chove, porque faz sol. Eu vou dar graças a Deus porque quem me sustenta é o Senhor. Às vezes vem desafios tão grandes sobre a nossa vida e eu fico olhando, e o que eu quero saber é qual é o propósito de Deus e o que Ele quer que eu faça. E quando Ele manda eu fazer, às vezes eu não tenho nada, mas eu
creio naquele que está mandando, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas da nossa vida. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus olhava para aquela viúva, e aquela viúva estava ensinando a todos nós. Geralmente é Jesus que está ensinando, mas nesse encontro é a viúva que está ensinando. A viúva está ensinando a motivação e a liberalidade. A viúva está ensinando como a gente deve servir e contribuir ao Senhor. E por última coisa, há uma coisa aqui nesse texto que me intriga. Jesus, olhando para aquelas pessoas que estavam colocando as suas ofertas, Ele estava prestando atenção em outro aspecto. Jesus não estava avaliando o que as pessoas davam. Jesus estava avaliando o que elas retinham. Por isso Ele classificou as 2 moedinhas como a maior oferta, maior do que todas as outras somadas. E a ideia que o texto nos dá é que houve grandes ofertas colocadas no altar, mas elas não foram a maior, porque aquela mulher não reteve nada. Ela se colocou totalmente ali naquelas 2 moedinhas, porque aquilo que ela colocou representava a sua vida e o seu sustento. Queridos, quando o Senhor olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não está preocupado com quanto você está fazendo, ou o que você está fazendo, ou qual o nome que você tem, se o seu nome aparece ou não aparece. Por isso Ele vai dizer que aquilo que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Mas Ele está olhando para aquilo que nós retemos e não colocamos no altar de Deus. A Bíblia vai ensinar para a gente que andar com Jesus é aprender a colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E andar com Jesus é colocar tudo sobre o altar de Deus. Porque cada vez que eu retenho alguma coisa, seja um sentimento, uma amargura, uma área exclusiva que Deus não pode entrar, Deus não pode ser Deus integralmente na minha vida. Mas quando eu aprendo a colocar tudo na mão de Deus, eu vou poder perceber a graça de Jesus em todas as áreas da minha vida. E o que essa mulher estava ensinando para nós, e o que Jesus queria que nós prestássemos atenção, é que Ele não estava preocupado com o que estava sendo colocado, mas Ele estava preocupado com aquilo que as pessoas retinham. Porque talvez 2 moedinhas para alguém não significasse absolutamente nada, mas para aquela mulher era tudo que ela possuía. O que significava que talvez alguém que colocou uma grande oferta não tinha nem chegado aos pés dessa mulher. Alguém vai dizer, não, mas é fácil colocar 2 moedinhas quando você não tem nada. É tão difícil quando você tem nada ou quando você tem tudo, porque significa a mesma coisa, tudo. Absolutamente tudo. Alguns anos atrás, aqui nessa igreja houve uma cena tremenda, onde um grupo de jovens estava aqui reunido da Jocum, cerca de 2.000 jovens da Jocum, e eles foram levantar uma oferta. E naquela noite os líderes da Jocum disseram que precisavam de 40 mil reais de oferta. E você olhava para aquele auditório e dizia assim, esses caras estão loucos, 40 mil reais vão levantar aqui nessa noite, é impossível. Primeiro, jovem geralmente não tem dinheiro. Segundo, jocumeiro, missionário de Jocum, tem menos ainda, porque ele vive das ofertas que os irmãos dão para eles. Como é que esses homens estão pensando que vão levantar 40 mil reais? E aí começou o momento da entrega das ofertas,
E aí algumas coisas tremendas começaram a acontecer. Estava frio, e um jovem não tinha nada para entregar, e ele foi voluntariamente, porque ninguém estava obrigando, e tirou a camisa que ele tinha e saiu sem camisa. Mas estava um frio, meus irmãos. A gente ficava olhando, eu não estava aqui, minha mulher estava dizendo, e eu fiquei dizendo, mas é coisa maluca, que coisa é essa? Aí um outro jovem pegou um tênis, aquele tênis que ele estava usando, tirou e colocou lá. E aí começou um mover de Deus tão grande, porque as ofertas das viúvas pobres nos ensinam o significado da verdadeira devoção. E alguns que tinham muito mais do que uma camisa, muito mais do que um tênis, muito mais do que um celular ou um relógio, movidos pela liberalidade daqueles que não tinham nada, começaram a devolver ao Senhor. Queridos, o que Jesus queria ensinar para a gente não é o valor monetário de uma oferta. O que Jesus queria ensinar para nós é como adorar a Deus. E a Bíblia diz que para adorar a Deus eu preciso aprender um princípio básico. Ame o Senhor teu Deus com todas as forças do teu entendimento, com todas as forças da sua alma, com todas as forças do seu coração. Deus tem falado muitas coisas aos nossos corações, mas a essência mesma. Coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na tua vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas. É promessa de Jesus. É promessa de Jesus. Agora não vai fazer isso por obrigação, nem por constrangimento. Faz como a viúva, por amor, por liberalidade, por visão do reino, para que essa casa seja refúgio dos pecadores, para que a gente possa ser instrumento da graça de Deus. Ensina os teus filhos o valor disso. Ensina a que as finanças da nossa vida vêm da bênção de Deus. Reúne a tua casa, dobra o teu joelho, apresenta diante de Deus o orçamento da tua casa, coloca diante de Deus. Você vai ver que Deus vai abençoar a tua vida. Transforma aquilo que parece ser vil e material em algo espiritual na tua vida. E faça prova do Senhor se Ele não vai derramar graça sobre você. Porque, queridos, não existe um pedacinho da nossa vida que não esteja na dependência do Espírito de Deus, seja Ele qual for. A lição de Deus para mim e para você hoje é: olha para o teu coração, para a motivação, para a liberalidade, para o amor. Olha para o teu coração e sirva ao Senhor com a inteireza do teu ser. Olha para o seu coração e viva a espiritualidade em todos os âmbitos da vida, inclusive no financeiro. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma história diferente. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida em qualquer área. Quem sabe até na área financeira. Talvez seja uma luta. Mas eu tenho aprendido uma coisa: quando a gente aprende a depender de Deus em todas as áreas da vida, em todas as áreas da vida, e coloca em prática princípios, valores de Deus para nós, Deus é fiel e Ele honra a nossa vida. A Bíblia não fala o que aconteceu com essa viúva. A Bíblia não fala. Até para que a gente não troque os valores. Mas eu conheço o meu Deus. O Deus que diz através de Davi:
Já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Deus nunca prometeu que você vai ficar rico, pode ter certeza disso. Isso não é princípio da palavra de Deus. Mas há uma promessa de Deus, que Ele vai cuidar de você, de manhã, de tarde, de noite, quando você estiver dormindo, quando você acordar, se Ele é o Senhor da tua vida. Vamos orar a Deus? E eu queria desafiar você hoje se tem um pedacinho do teu coração, seja em que área for, que você está dizendo: Senhor, nessa área da minha vida eu não quero que o Senhor mexa, eu tenho escondido do Senhor. A você hoje liberalmente fazer uma oferta sacrificial ao Senhor, aquilo que está no teu coração. É sacrificial porque é valioso, talvez vale mais do que qualquer coisa. Seria mais fácil pedir um recurso financeiro para você. Então hoje coloca na mão de Deus esse pedacinho que está lá e diz: Jesus, aceita, toma, dirige, ensina, assume o controle, porque o Senhor é fiel. E se você é uma das pessoas, entre tantas que existem, que tem dificuldade de honrar o Senhor na área financeira, faça a prova do Senhor. Experimente colocar essa área da tua vida na dependência de Deus. Senhor Jesus, Tu conheces o nosso coração, e Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui, a necessidade, a luta, a dificuldade, o problema. Tu conheces, Senhor, a história, Tu conheces tudo. Então nesta hora eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo visite cada pessoa aqui, e que o Teu Espírito Santo, que é o nosso professor particular, fale conosco, e que a gente possa aprender a essência da adoração, que é um relacionamento de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E Senhor, se há alguma coisa que estamos retendo dentro da nossa alma, quem sabe o nosso tempo, quem sabe os nossos recursos, quem sabe, Senhor, o nosso serviço, eu não sei o que, quem sabe um desafio, um chamado que o Senhor já fez há tanto tempo na nossa alma. Eu quero te pedir que nessa hora o Teu Espírito nos libere, para a gente poder entender que toda vez que colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, nós é que somos abençoados, e que tudo que colocamos nas Tuas mãos não perdemos, nós investimos na graça do Deus que investe graça na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez na minha vida. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor já fez na vida de tanta gente. E eu quero te pedir que o Teu Espírito continue a fazer com amor e misericórdia na vida de todos nós aqui. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.